Convido os irmãos que estão do lado de fora, que podem estar entrando. E os que estão aqui dentro podem estar em espírito de oração, convidando Jesus para se fazer presente em nosso meio. Que esse culto possa estar sendo uma bênção. Eu estou pedindo a irmã Juliana, que pode estar vindo aqui e levando a Deus em oração nesse momento. Boa noite, irmãos. Oremos. Querido Deus, bendito eterno Pai, gratidão, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua casa, para louvar e agradecer a teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pela oportunidade de abrir nossos olhos, levantar e poder contemplar a beleza de mais um dia. Senhor, obrigada por cada irmão que estão aqui, os que estão chegando, que o Senhor Deus possa estar abençoando, que hoje seja um renovo, que as palavras de hoje, Senhor, ditas pelo pastor, seja alimento, Senhor, para a nossa alma. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sei que choramos, sei que sorrimos, mas o Senhor sempre está conosco. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé. Estaremos fazendo uma leitura todos juntos em Salmo 122, verso 1. Bem conhecido. Amém? Amém. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mais uma vez, irmãos, pode ficar melhor. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Tem alguém alegre aqui essa noite? Amém. Amém. Só de estarmos aqui é motivo de alegria. Amém, irmãos? Vamos estar louvando nesse momento. Amém. Pai do Senhor, amém, igreja? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Louvor bem conhecido. Espero que a igreja cante junto com a gente. O Senhor marchamos em seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Mais uma vez. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá.
por esse momento maravilhoso que é estar aqui na tua presença. Agradecemos a ti, Senhor, por tudo que foi feito desde a manhã até agora à noite, Senhor, porque o Senhor nos permite, Senhor, estar diante de ti. Gratidão por todos que aqui se encontram, gratidão pelos louvores, pela palavra lida que será lida, Senhor, pelo pregador, por tudo, Senhor, pela nossa querida irmã que está à frente dessa primeira parte, irmã Beatriz, Senhor. Tome ela e a família dela em suas mãos, Senhor. Continue abençoando. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo na vida de cada um. Hoje e sempre agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vou pedir que os irmãos continuem de pé. Estaremos fazendo uma leitura bíblica em Salmos 145, do 1 ao 10. Amém? Amém. Vamos fazer essa leitura todos juntos, do 1 ao 10. Eu te exaltarei, ó Deus, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em graça e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Amém. Vamos estar repetindo bem forte o 3, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Amém. Nosso Deus, Ele é grande e o único que é digno de honra e louvor. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, nós estaremos fazendo nossos comunicados. Alguém tem algum comunicado a fazer? Irmão Nunes? 22, culto na casa da Nossa Suzete, às 15 horas. Dia 22, o culto da irmã Suzete, 15 horas, culto de aniversário. Próximo sábado, né? Toda a igreja, não é só 60 mais. Toda a igreja está convocada a estar lá. Também no dia 22, nós teremos o luau dos jovens. Tem jovem sarado aí? Tem jovem aí? Amém. Ó, sábado, às 19 horas, teremos o luau. Será dos jovens de... Como é que é, Daniel? De 0 a 100 anos. Então, todo mundo está convocado a estar aqui na igreja conosco. Mais algum, irmãos? Mais algum comunicado? Não? Então estaremos passando para o nosso momento de dízimos e ofertas. Malaquias 3, do 8 ao 10. Amém? Mais uma vez convido a igreja a ler junto comigo. Louvará o nome a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com ação sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento
continuem com a oportunidade de depositarem seus dízimos e ofertas. Lembrando que estamos em campanha de obra, então sua oferta é muito bem-vinda à nossa igreja, seu dízimo. E enquanto o Lucas estiver louvando, os irmãos estão com a oportunidade, amém? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está disposto a subir o monte e ficar mais perto de Jesus hoje? Não, tá muito fraco. Quem está disposto a subir o monte e ficar mais pertinho de Jesus hoje? Então, para a igreja ficar de pé, vamos louvar o Senhor nessa música. Simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que
irmãos continuem de pé. Estaremos fazendo uma oração pelos dízimos e ofertas. E logo após estaremos apresentando nossos visitantes. Eu vou estar pedindo à irmã Luciene, que pode estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Nós temos visitante essa noite, primeira, segunda, terceira. Faz um sinal assim para que a igreja possa estar conhecendo. Tem uma jovem aqui na frente. Mais alguém? Vamos falar, irmãos, como é que falamos para a nossa visitante? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre, e não demorem. Se quiser, fica conosco para sempre. Irmãos, esse é o momento de estarmos nos confraternizando. Pode se confraternizar nesse momento, amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. A presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Ele te ama, ele te ama e assim devemos ser. Aleluia. Ele te ama, ele te ama e vamos sempre assim. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Ele te ama, ele te ama, assim devemos dizer. Aleluia. Ele te ama, ele te ama e vamos sempre assim. Vamos louvar, vamos continuar louvando o Senhor. Aleluia. Peço que você faça seus olhos nesse momento. É o nosso momento de adoração, é o nosso momento de louvor ao Senhor. Eu digo que é um dos momentos mais importantes do culto, um dos mais importantes, porque é o momento que você vai levar a sua adoração aos céus agora. Então eu peço que você cante isso e adore ao Senhor nesse momento. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens
Vou estar pedindo ao Daniel que possa estar orando nesse momento, pelas nossas crianças e pela vida do nosso pastor Hélio, para a mensagem. Todo mundo tímido. Vamos orar. Pai, eu quero te entregar as crianças nas suas mãos, quero te entregar o pastor Hélio também nas suas mãos. Que o Senhor conduza o coração dele, a mente dele, para que o que ele venha pregar nessa noite venha ser de acordo com o seu coração. Da mesma forma, eu quero que o Senhor abençoe as professoras da escola dominical das crianças, que o Senhor continue abençoando elas, dando sabedoria para que elas possam ministrar uma palavra que venha ser bênção no coração dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Você que nos visita, é um prazer ter você aqui conosco. Sinta-se à vontade. Nossa igreja tem esse objetivo de recebê-los bem e deixar vocês bem à vontade. E pensando em deixar vocês bem à vontade, nós temos uma notícia para dar. Eu só vou dar porque o pastor já falou hoje cedo, né? Os ar-condicionados já foram comprados, não é isso? Glória a Deus por isso. Então daqui, breve pouco de tempo aí, vai estar todo mundo mais fresquinho, temperatura mais agradável, clima de montanha, né? Clima de geladeira, vai estar bem mais agradável, mas isso é importante. Estava pensando hoje, indo para casa, todo esse calor que está fazendo, eu vi algumas pessoas morando na rua, algumas pessoas em situação de rua, é tão triste, né, irmão? Então, a gente tem o privilégio de ir para casa, ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado, tomar uma água gelada, dormir numa cama, acordar em, sei lá, enfim, para casa de um parente. Mas isso entristece, isso faz a gente refletir um pouco quão ingrato que nós somos às vezes, sabe? Às vezes a gente tem uma situação tão boa, uma situação tão favorável, e a gente deixa de agradecer a Deus, ou questiona algumas coisas, ou murmura por algumas coisas. Mas nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem prática. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 6. Uma história bem conhecida, um texto bem conhecido. Nós vamos extrair aqui algumas coisas no texto de Gênesis capítulo 6. Nosso pastor não está conosco, ele está lá ministrando a ceia na congregação, falou que vai tentar chegar a tempo, mas sabe como é que é, né? Não, assim, vai tentar chegar a tempo, mas nunca chega. Ele conversa com um, conversa com outro, brinca com outro, fala com outro, reunião aqui, reunião ali, mas ele falou que vai ter que fazer de tudo para tentar chegar a tempo. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos para poder a gente não falar de toda a história, porque ela é muito grande, por causa do nosso tempo também. Nós vamos falando alguns versículos, vamos ler alguns versículos aqui bem devagar para poder a mídia lá ir acompanhando a gente, os irmãos irem acompanhando também. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha o que diz o versículo 6: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Vou ler de novo. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora o versículo 8 diz o seguinte: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, entre os seus familiares, o meio que ele vivia. Noé andava com Deus. Versículo 11: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 14. E aí começa a orientação de Deus porque Noé precisa fazer. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Guarde isso, na minha expressão está betume. Talvez na sua outra esteja alguma outra frase, algum outro nome. Versículo 18: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22: Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara.
Agora o capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa ou a tua família, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. Versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E para a gente fechar, o versículo 16 vai dizer o seguinte: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém, irmãos? Amém. Para a gente entender um pouquinho aqui, de forma bem prática e objetiva, essa é uma história muito conhecida. É a história da criação, é a história do início de tudo. Tudo começa aqui. Mas o que é interessante aqui nesse texto, é que o texto ele começa dizendo que existe uma geração que está corrompida pelo pecado, não é isso? Toda geração está corrompida pelo pecado. E o texto é muito interessante porque ele vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Então, quando a gente vê que a geração anterior ao dilúvio, que chamamos de geração diluviana, um nome bonito, não é um nome difícil, mas geração antes do dilúvio, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, dá a oportunidade dele de andar, fugindo do pecado, pela graça, pela misericórdia, alcançando a sua salvação. O homem se corrompe pelo pecado. E o pecado ele toma tamanha proporção, isso é tão sério, que Deus, o texto diz que Deus se arrepende de ter feito o homem. Esse texto aqui, esse versículo que diz que Deus ele se arrepende de ter feito o homem, no texto original, no hebraico, a ideia é a seguinte: não tem quando você respira fundo, faz assim, ó. Essa é a ideia do autor. É quando você briga com a criança, que você respira fundo, conta até 10, você puxa o ar pela narina e solta pela boca. Quando você está bem chateado, bem exausto, bem cansado, você faz assim. Essa foi a expressão de Deus aqui no texto original, quando ele diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. E isso é muito sério, porque Deus ele não faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como que aqui ele faz esse sinal de que ele está arrependido de ter feito o homem? Por conta do pecado que o homem cede. O pecado ele tem o poder de destruir. Essa é a função do pecado: minar e destruir a sua história, a sua família, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. E aí Deus vê que o pecado está tão aflorado, o negócio está tão esquisito, que ele decide acabar com toda a existência humana. E não tem meio termo não tem um passarinho para contar a história. Se Noé não corre atrás lá para poder fazer o que Deus mandou ele fazer, não ia ficar um passarinho para contar a história. Ia ficar um franguinho lá para contar a história. Mas pensando nesse desenvolvimento aqui, o que me chama a atenção nesse contexto, porque a gente lê a Bíblia de forma aqui salteada, alguns versículos, mas quando a gente tenta adentrar ao texto e refletir sobre ele, esse versículo 8, mas ele faz toda a diferença. Quando o texto diz o seguinte: que no meio de uma geração corrompida, aflorada pelo pecado, no meio do pecado, dentro do pecado, se contaminando pelo pecado, tem um homem que Deus achou graça dele. Tem um justo aqui no meio. Tem alguém aqui no meio que eu posso pensar ele, pegar ele com a ponta dos meus dedos, trabalhar ele e continuar a história da humanidade. O texto diz que Deus achou graça em Noé, porque ele era justo e íntegro diante de Deus. E partindo agora para o nosso desenvolvimento, para a gente pensar em forma bem prática, em primeiro lugar nós vamos ver que Noé ele estava em um ambiente que era corrompido pelo pecado. O texto é muito claro. Tudo foi destruído, o dilúvio veio por conta do pecado. Então Noé estava inserido nesse mesmo contexto. Para a gente pensar um pouquinho, de forma prática, o que é isso aqui, José vai para o Egito, correto? O Egito não entra dentro de José. Daniel vai para a Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro de Daniel. Não é o lugar, é você. Entenderam? Não é o local, não são as pessoas. A culpa não é das pessoas, a culpa não é de fulano de tal, a culpa não é porque está sol, porque está calor, porque está frio, porque está chovendo, porque eu não fui convidado ou porque eu fui convidado. Não, a culpa é sua. Você não pode se contaminar com o ambiente, o que fez toda a diferença na história de Noé. E por isso nós estamos aqui hoje, por um plano divino, é que Noé não se deixou contaminar por aquela geração incrédula e pervertida naquele momento ali. O que é interessante é que
Quando nós pensamos nisso, a gente tem sempre a tendência de culpar o ambiente, né? Ah, porque no meu trabalho, porque na minha faculdade, porque na minha família, na festa da minha família, as pessoas são assim, assim, assado. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode fazer tudo, concordar com tudo. Mas Deus não te salvou, querido, não te chamou para viver uma vida com Ele, para você se isolar da sua família, da sociedade, não. Não é assim, não. Senão a gente vai viver dentro de 4 paredes aqui. Como é que nós vamos pregar o evangelho? Como é que essas pessoas vão conhecer? A questão é que você não pode se influenciar pelo ambiente que você está. Não é o ambiente que vai fazer você. E aí é onde muitas pessoas se frustram, erram, se decepcionam, porque se influenciam, são influenciadas pelo ambiente em que estão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É você que tem que influenciar o ambiente que você está. Amém, irmãos? Muito antiga, talvez alguém aqui ainda não tenha ouvido a ilustração da garça. A ilustração não, o fato da garça. Alguém já viu uma garça suja de lama? Nunca vi, eu pelo menos nunca vi. Quando você passa nessas regiões aí de pântano ou de mangue, né, essas regiões, você viu alguma garça suja? Você não viu uma garça suja? Branquinha, mas como é que ela faz? Ela vai ali, ó. Ela não se contamina, ela não se suja com o ambiente que ela está. Para pensar nisso. A garça, ela não se contamina no ambiente em que ela está. Por que eu me contamino? Nesse primeiro ponto tem uma coisa muito interessante. Jesus, quando ele fala lá das bem-aventuranças, a gente foca muito na questão das bem-aventuranças. Mas no final que Jesus fala das bem-aventuranças, ele diz assim: porém, vós sois sal da terra e luz do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente refletir junto. O sal dentro do saleiro tem alguma utilidade? Não. O sal dentro do saleiro é só sal. Ele não pode ser usado em excesso, nem pode ser usado pouco. Tem que ser na medida certa. Por isso que Jesus fala assim: vocês são o sal da terra. Nós precisamos influenciar de forma positiva o ambiente que nós estamos inseridos e parar com essa sensação de que o ambiente é que me contamina. O ambiente vai te contaminar e te influenciar se você for fraco espiritualmente, se você não tiver certeza da sua posição em Cristo Jesus. Aí você pode estar na faculdade, no trabalho, no ambiente da sua família, aí sim. O pastor contou aqui tempos atrás aqui que ele foi um dia com o Marley, no aniversário de alguém, chegaram lá e falaram para ele: mas pastor, você aqui tem cerveja, aqui tem isso. Ah, meu irmão, eu vim aqui te dar um abraço. Né? É isso, pronto, acabou. Não tem meio termo. Porque as pessoas fazem uma imagem da gente, da igreja, dos servos de Deus, que nós estamos de santarrões. As pessoas não nos convidam, não chamam a gente do departamento da esquerda porque nós somos preconceituosos, espiritualmente falando, é isso. Uma vez um primo meu, que é como se fosse meu irmão, a gente é muito agarrado, eu e ele, numa mesa, sentado, eu e meu pai, ele pegou e deu o convite do filho dele, deu para um, quando chegou na minha vez, ele pulou. E deu para o meu pai, o meu, vai ficar maluco? Júnior, meu primo, vai ficar maluco? Ele tem muita liberdade. Não vou te dar porque você nunca vai estar sempre na igreja. Rapaz, naquele dia eu engoli seco, ficou um clima assim na mesa, assim, e ele falou assim: rapaz, não falei, ele falou da confessa que ele é abusado. Tá certo. É sério, irmãos. Tá certo. A gente é muito próximo. Ele aproveitou para me dar uma pizza e tem essa liberdade. Eu não vou te dar isso aí, o meu, deu para todo mundo, deu para o meu tio, vamos para outro, isso é o meu. Não vou te dar, não deu para o seu pai, porque você nunca vai estar sempre na igreja. É isso. É isso. Mas me fez uma reflexão muito séria para muitas coisas. No segundo ponto, desconfiar não é um projeto. E aqui tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já se atentou para isso, se você já ouviu sobre isso. Quando Noé vai construir a arca, vocês acham que ele está na beirada da praia? Na beira do mar? Meus irmãos, quando Noé recebe a ordem para esse projeto, ele está a 600 quilômetros, mais ou menos, do mar. Um negócio audacioso, né? 600 quilômetros do mar. Era o ponto de água mais próximo que existia da construção da água. Aí eu fico pensando assim: mas rapaz, que audácia do camarada, né? Deus manda fazer: olha só, você vai construir uma arca aí, mas aqui não tem mar, não tem rio, nunca choveu aqui na terra. Não, você vai construir quando acabou. E aí Noé começa a construir. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, para a nossa lição nessa noite? Existem muitas pessoas que têm sonhos, projetos,
enclausurados, enraizados dentro da mente, dentro do coração, que por motivos às vezes tão pequenos não desenvolvem esse projeto. Talvez Deus tenha plantado algum projeto, alguma vontade, algum desejo no seu coração muito tempo atrás ou agora nesse momento, e você fica pensando em dificuldades. Nós ficamos pensando em dificuldades. A gente sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa para dar. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse ponto é que a história de Noé não permite que ele se baseie em nenhum familiar, porque a história da família de Noé é uma família complicadíssima. Agora parem vocês para pensar se Noé ficasse dando desculpa na história da sua família. Pensem vocês, se Noé parasse o projeto que Deus determinou, ele ficasse dando desculpa para ficar usando a sua família, que nunca construíram nada, nunca produziram nada, nunca planejaram nada, para não dar andamento no projeto da arca. Isso é muito interessante. E no terceiro lugar, e eu acho que aqui é o mais importante, mas ainda não é o final, estou falando do final na metade. O texto diz o seguinte, aqui no versículo 14: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume. E o pessoal acha, Américo, que o pessoal começou com esse negócio de impermeabilização agora. Coitado, não sabe de nada, inocente. Aqui foi o primeiro processo de impermeabilização na face da terra, na história. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Não é, você vai construir a arca. Tamanho gigantesco, até uma observação, se eu estiver errado, me desculpe. Eu acho que é em Kentucky, nos Estados Unidos, que um bilionário reconstruiu. Vocês já viram isso? Ele reconstruiu nos tamanhos bíblicos, os padrões bíblicos, o tamanho da arca, altura, largura, comprimento. É muito interessante. Depois vocês podem pesquisar, vocês vão ver, assim, é muito interessante. Ela está num parque evangélico, é aberta a visitação, no tamanho real que a Bíblia relata. Então isso é muito interessante. Por que Deus manda fazer isso aqui? A Bíblia é sensacional, né, irmãos? Olha o detalhe do texto. Revestirás com betume. Só por fora? Só por dentro? Por dentro e por fora. Sabe o que Deus está falando aqui? Noé, você vai construir uma arca. O material eu estou provendo. Essa arca, Noé, quando vier o dilúvio, ela vai sofrer muitas pressões. Vai para lá, vem para cá. Vai ser tanta água que a pressão da água vai fazer muita força contra a própria madeira, contra a própria arca. Mas você precisa fechar as brechas para suportar essa tempestade que vai vir aí. Vou falar de novo, irmãos. Noé, você precisa fechar as brechas dessa arca. A história da humanidade está aqui, Noé. A sequência da humanidade está aqui. Feche as brechas, seja detalhista. Não dê nenhuma margem para que uma gota de água entre nessa arca, porque ela vai passar por muita pressão. Não vai ser fácil. Ela vai estar com peso, vai sofrer pancada nas rochas, árvores, seja lá o que for, mas revista ela por dentro e por fora com betume. Calafeta ela, revista ela, para lá e para cá, não deixa nenhuma brecha. Aí vocês têm noção do detalhe, porque naquela época, irmãos, não tinha todo o maquinário de inteligência que tem hoje, a engenharia não era tão avançada, eles eram muito inteligentes, mas para aquela época não tinha um maquinário fácil, né, irmão Miguel? Que torna as coisas mais fáceis hoje. Eu fico imaginando Noé lá, passa para cá, joga um pouquinho de água, passa para cá, e vê, está vazando e volta, e passa de novo. Quanto tempo não durou isso, irmãos? E às vezes, nas tempestades da nossa vida, nós queremos resolver as coisas muito rápido e não nos atentamos para as brechas que nós damos no dia a dia. Mas, continuando nesse ponto, o que me chama a atenção aqui é que quando Noé começa a fazer essa parte da construção da arca e passar o betume para fechar as brechas, quem é que surge? Os críticos e os desanimadores. Aquelas pessoas que duvidam, que questionam, que não acreditam no seu sonho, que não acreditam no seu projeto, que duvidam do potencial de uma igreja. Os críticos sempre vão aparecer, irmãos. É anormal, é absurdo um camarada, na idade dele já construir uma arca
não sei quantos metros de comprimento, de altura, disso e daquilo, sem nunca ter caído uma gota d'água naquele lugar ali. Eu estou construindo isso aqui porque vai vir um dilúvio. Você está ficando maluco, Noé? Construir uma arca de dilúvio aqui nunca choveu, rapaz. Você vai construir uma arca para quê? Botar as espécies aí só para mim. Você está ficando maluco, cara. E Noé está ficando doido, o pessoal começa a zombar dele. Quando se fala de um templo novo, um templo maior, porque a igreja está crescendo, graças a Deus por isso, amém, irmãos? Amém. Os críticos vão surgir, irmãos. Os desanimadores vão surgir. Mas isso faz parte do crescimento. Nós não podemos olhar para essas pessoas, para essas críticas, às vezes negativas, de forma que venham nos deixar nos abater. Não, elas vão fazer parte. Mas o que faz toda a diferença é que eu fechei as brechas com o betume. Eu fui detalhista em fechar as brechas. Eu não dou margem para que essas críticas que chegam no coração do pastor, que chegam no ouvido do pastor, aquele projeto que ele colocou ali, que Deus colocou no coração dele, de um tempo novo, botar uma piscina, o irmão de repente quer ampliar a empresa, quer fazer isso, quer fazer aquilo, aí vem o crítico, mas isso, pastor, mas fulano de tal, e a sua empresa, vai trocar de carro agora, mas pastor vai viajar, fulano de tal vai fazer isso. O crítico sempre vai ter um papel importante, e ele sempre vai ser necessário. Não acho que vocês não sair daqui hoje, vocês não vão deixar de criticar, por causa do calor, isso, aquilo, demorou, foi rápido, a bateria estava alta, o teclado estava alto, não estava calor, o ventilador estava ligado, estava desligado. Sempre vai ter. A questão é que eu calafetei bem meu ouvido com betume. Amém, irmãos? Amém. Eu não saio de casa para vir aqui de qualquer jeito. Eu não venho aqui entregar o meu culto para cumprir uma escala, porque meu pastor me botou para pregar hoje, porque o pastor pediu a Lidiane para gravar o culto hoje. Não é isso. Eu venho por prazer para entregar o meu culto a Deus, na função em que eu fui designado. O irmão está lá na porta recebendo muito bem a igreja. Nós viemos aqui porque o nosso ouvido está calafetado, os nossos olhos estão calafetados com betume. Existe uma promessa, existe um algo para avançar. Os críticos vão surgir, as frases vão surgir, mas nós, Igreja Batista Central do Vale das Pedrinhas, vamos calafetar todas as brechas, para que os sonhos do nosso pastor, da nossa igreja, dos diáconos, do corpo diaconal, da igreja, da nossa igreja, avancem para a honra e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que essa igreja fique pequena em pouco tempo, que essa obra seja uma obra de caráter emergencial, que nós vamos calafetar a nossa mente e os nossos ouvidos para as críticas. Vamos blindar a nossa mente com aquilo que é produtivo. Continuando. E aí aqui eu fico pensando que aqui, quando Deus dá essa ordem para Noé, eu imaginei que ele coçou a cabeça, mas Senhor, Deus fala assim, Noé, entra na arca sozinho, que eu vou fechar a porta. É isso que ele fala? Entra na arca com a tua. Rapaz, eu fico pensando, imaginando Noé, mas Senhor, com a minha família, Senhor. Logo com a minha família, que é tão difícil. Com a minha família, eu não falo com o Beltrano, eu não falo com o Ciclano fez isso comigo há 2 anos atrás. Fez uma rifa lá, Senhor, me pagou, pegou umas frutas lá no terreno. Senhor, logo com a minha família, Senhor. Logo com os meus filhos que são tão problemáticos. Independente de qual seja o cenário, se Deus tem uma promessa, um projeto plantado no seu coração, mesmo aqueles que duvidaram ou não acreditaram nele, vão colher os frutos juntos com você. Podem duvidar de você, podem zombar de você, podem menosprezar você, podem falar piadinha no projeto que você vai começar, seja ele qual for, mas a bênção que Deus tem reservado para você vai atingir as pessoas ao seu redor, principalmente a sua família. E é interessante que aqui a gente está falando de ciclo nesse momento aqui. Por que Deus pede que que Noé ele entre na arca com a sua família? Porque foi um acaso? Não, porque Noé era íntegro, era um homem justo diante de Deus, porque Deus achou graça em Noé. E sabe o que é muito interessante? Lá no finalzinho, no versículo 16, vai dizer para a gente que depois de tudo que aconteceu, todas as orientações, tudo aquilo que Deus orientou Noé a fazer,
O texto é muito claro, diz que Noé fechou a porta. É isso? O Senhor fechou a porta, Noé. É isso. O Senhor fechou a porta. E olha só que coisa interessante. Um jargão popular diz o seguinte: que porta que Deus fecha, ninguém? Nessa noite nós vamos reformular esse jargão. Porta que Deus fecha, que nesse contexto, na maioria das vezes, vai ser para te promover. Como assim? Está ficando maluco? Porta que Deus fecha, se você tiver visão espiritual, para entender determinadas situações, os olhos calafetados com betume, os ouvidos calafetados com betumes, com a sua mente blindada no Espírito Santo do Senhor, algumas portas vão ser fechadas para o seu crescimento. Algumas pessoas vão sair da sua vida para o seu crescimento. Algumas portas de emprego vão ser fechadas para o seu crescimento. Difícil de entender isso, mas é exatamente isso. E às vezes eu fico amarrado a determinadas coisas, a determinadas histórias, a determinados problemas, doido para me libertar disso, para sair fora logo disso. Mas o tempo não cabe a mim. A gente aprende aqui com Noé que o tempo não cabe a mim, o tempo cabe a Deus. Eu só cumpro aquilo que Deus me determinou fazer. O tempo, o processo é sofrido, é dolorido, machuca, deixa a gente angustiado, sem dormir, engorda, emagrece, come, não come, toma remédio para pressão, melhora, piora. O processo é isso aí mesmo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa classe hoje foi, posso falar que ela foi muito boa? Posso, né? Porque está puxando sardinha para o nosso peixe, que realmente foi. Nós falamos isso lá na classe hoje, dentro da nossa lição. Irmãos, essa coisa que vamos orar para que o mundo melhore, irmãos, desculpem. Vamos orar pela nossa vida com Deus, irmãos. Que melhorar, isso é bíblico. Cada dia uma notícia pior do que a outra. E o tempo está passando para mim e para você. O que você está fazendo com isso? É o processo, é o tempo do processo. Vai passando, passando, passando. O que você está fazendo com isso? Com tanta coisa acontecendo ao nosso derredor. Mas voltando para o nosso texto. Algumas portas vão se fechar na sua vida para o seu crescimento, por mais difícil que seja. Para a gente caminhar já para o final. E aqui tem uma coisa muito interessante. Noé, ele ouviu a voz de Deus. Noé foi obediente a Deus. Noé teve fé em Deus. Porém, teve uma coisa aqui nesse texto, nesse cenário aqui, que não cabia a Noé. O que era? A chuva. Certo? A madeira Deus providenciou e ela pegava, dava o jeito dele, cortava, marcava, enfim, dava o jeito dele. Amarrava, a mulher fazia comida, fazia marmita, levava lá para ele, não. Mas e a chuva? Ele tinha esse poder de controlar? A chuva era só com Deus, irmãos. E aí o texto vai dizer para a gente, nessa história aqui, que depois de tudo pronto, o Senhor falou para Noé que em 7 dias essa chuva iria cair. Nunca choveu naquele lugar, gente. Olha só o cenário, as pessoas ali ao redor dele, falando, isso, aquilo. Mas o que eu aprendo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Que isso seja um bálsamo ao seu coração. Em nome de Jesus. Aqui nesse momento aqui, é onde Noé reconhece que ele é completamente dependente de Deus. Ele fez a parte dele. Tudo que foi designado para ele fazer, ele fez. Ponto. Agora Noé, dá uma pausa. Descansa com a tua família e só espera. A chuva é por minha conta. A chuva você não tem o controle, Noé. Quem controla sou eu. E aí eu fico imaginando Noé. Todo dia vai lá, olha rapaz, o sol é esse, que chuva é essa que vai vir em 7 dias. Outro dia, sexta, meu Deus do céu, que chuva é essa que não está vendo? Só uma lua dessa. Sol de Bangu, uma lua dessa, 70 graus de sensação térmica. Senhor, 5 dias, mas não tem uma gota d'água. Que história é essa? Aí começa os próprios filhos dele, a família dele. Eu imagino isso. Não, pai, esse trabalho todo, cadê a chuva? Ô, pai, você falou esse trabalho todo, esses anos todos construindo a arca, cadê a tal da chuva, pai? Aquela confusão toda de bicho, aquela coisa que a gente já sabe. Mas aqui eu entendo, irmãos, não é dar uma lição para a gente aqui. É que aqui é onde Noé ele reconhece que
mesmo mediante um projeto que foi colocado no seu coração, mesmo a sua força braçal, ao seu trabalho braçal, ele depende única e exclusivamente de Deus para que essa chuva caia. A nossa fé, irmãos, ela tem que ser em Deus. Nós aprendemos isso aqui com Noé. Parece muito superficial isso aqui, né? Mas quando você olha todo o contexto, analisa todo o contexto nessa história de Noé aqui, nós aprendemos com Noé que nós precisamos permanecer firmes e ter fé em Deus. O tempo, o processo do tempo, isso aí cabe a Deus. Deus diz que Ele vai fazer cair uma copiosa chuva dos céus, que vai inundar toda a terra e vai acabar com todo gênero humano. Não é isso que nós lemos? E aí no sétimo dia eu fico imaginando que no sétimo dia, quando começa o tempo a ficar nublado, Noé contou para um, para outro que vai chover, o tempo começa a ficar nublado e começa a chover. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, a Poliana sabe disso, eu sempre falo isso, eu sou muito fascinado pela questão da geografia bíblica, eu já falei isso aí com os irmãos também. Sabe o que é mais interessante? Eu sempre falo que é interessante, que todo dia uma coisa mais interessante que a outra, né? Então a gente... A arca, ela é construída a 600 quilômetros do mar. E ela é construída, o local que ela está, ela fica um pouco abaixo do nível do mar. Existe uma comunidade, uma população, todo mundo ali ao redor, ali está vendo Noé construindo a arca no lugar baixo. E a geografia nos diz, estudando mais um pouquinho, pesquisando mais um pouquinho, que existiam várias montanhas e vales ao redor. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando Noé está construindo a arca, existem muitos zombadores. A arca está aqui, ok? As pessoas estão no mesmo nível que ele aqui, certo? Noé começa a construir a arca ali, num lugar seco, porque não tem nada. E aí vem a chuva, a copiosa chuva, em 7 dias. A copiosa chuva. Deus diz que as janelas dos céus se abriram, as comportas dos céus se abriram. Tamanha era a chuva. E eu fico imaginando que as pessoas viram que, olha, o negócio é esse, nunca choveu, que negócio é esse? Que quantidade de água é essa? E aí a arca começa num lugar improvável, no lugar que todos duvidavam, que não tinha nada, a arca começa a descer. A pessoa eu fico imaginando que as pessoas ao redor devem estar pensando assim, não, isso é chuva passageira. Isso é chuva passageira. Quando eles verem a água subindo, chega no joelho, chega na cintura, deve ter sido um desespero, meus irmãos. Sabe o que acontece? Eles correm para os montes. E a arca continua ali, ó. Perfeito. Balançando, parte d'água. E a arca está subindo. E a água está subindo. E as pessoas vão para os montes. O texto é muito claro. Só ficou um monte descoberto depois de 40 dias e 40 noites. As águas inundaram a face da terra. Toda a espécie humana morreu. Entenderam a escatologia? Trazendo para uma palavra escatológica aqui agora. A arca está no nível das mesmas pessoas. A oportunidade está aqui, ó, no mesmo nível de todo mundo. Começa a chover. As pessoas zombam, as pessoas criticam, não acreditam. A arca vai subindo, 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 subindo. Alguns milhares ficaram de fora. Aqueles que fugiram para o monte, achando que teria salvação, todos morreram. E olha só que coisa interessante. Na arca tinha apenas uma família. A porta se fechou. Não deu mais tempo para salvar ninguém. Entenderam? As portas foram fechadas. Acabou ali. A família de Noé, que era um homem íntegro, justo, temente a Deus, foi salva. Não porque eles eram perfeitos, porque eles eram merecedores, é porque a graça de Deus alcançou a família de Noé. Mas, caminhando para o final, eu quero crer, olhando aos olhos da fé, pela fé em Cristo Jesus, que na nossa igreja existem homens íntegros que Deus pode olhar e pensar, não, eu conto com esse aqui.
Amém, irmãos? Eu creio que histórias de famílias serão mudadas através da sua vida, através da minha vida. Eu creio que histórias de famílias estão ficando largadas lá atrás. Está na história, irmãos. Ponto, bota a pedra em cima, passou, é o agora. Passou, vamos ver daqui para frente. Ah, mas fulano falou isso, aconteceu isso. Meu irmão, isso não cabe mais a mim, isso é com Deus. Porque senão é ficar se prendendo a isso aqui, irmãos, remoendo coisas do passado, perturbações do passado. Se ele não tivesse calafetado o seu ouvido e os seus olhos, não tivesse fechado as brechas, a sua família não teria sido salva. Vocês entendem isso? Não é pela igreja do lado, não é pelo médico, não é pelo pastor amigo, é pela sua vida. Deus conta comigo, com o pastor Birajara, com o irmão Carlos, com o Miguel, com o pastor Joel, com o pastor Gabriel, conta, perfeito. O Daniel começou o seminário agora, o Lucas está no seminário, conta, ótimo. Mas Deus conta com você na sua individualidade, com as suas características, para mudar histórias nessa geração corrupta, nessa geração em meio a um cenário de pecado. Não tem mais essa desculpa de que, não, porque o pessoal da faculdade é complicado, o pessoal do meu trabalho é complicado. Não, você não é complicado. Você precisa desenvolver os frutos do Espírito nesse cenário. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa nessa noite realmente achar graça na sua vida. Que Deus possa olhar para você e ver que você é uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus, que desenvolve os frutos do Espírito, que vive também praticando as obras da carne, porque nós somos seres humanos, mas existe uma graça que me alcançou, que me faz esquecer essas obras da carne, me permitem viver praticando os frutos do Espírito, irmãos. Chega de vivermos uma geração, um evangelho supérfluo, frio, de experiência dos outros. O texto diz que Noé achou graça diante de Deus. A história da família de Noé foi mudada por ele ter sido um homem justo e íntegro. Não cabe a ninguém, não cabe ao vizinho, não cabe ao amigo, não cabe ao parente mais distante ou ao parente mais próximo. Cabe a você. Essa responsabilidade é sua. Não é do pastor, não é da esposa do pastor. Essa responsabilidade de ser diferente nessa geração corrupta é sua. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos ministrar uma canção. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. Estaremos assim caminhando para encerrar o nosso culto, fazer uma oração no final, mas o desejo do nosso coração, irmãos, é que você saia daqui nessa noite com esse entendimento de que Deus conta conosco, Deus conta com você para o andamento da obra dele, e para fazer a diferença não é no bairro, primeiro é dentro da sua casa. O bairro vai ser uma consequência boa, mas que Deus possa olhar para você e ver que você hoje está tomando essa posição, essa postura de ser uma pessoa íntegra e justa diante de Deus, e que Ele pode contar com você. Amém, irmãos? Novos planos
um justo, e Deus achou graça diante dele. A história de uma família foi mudada. Eu gostaria de convidar aqueles que precisam tratar alguma coisa com a sua própria família. Em nome de Jesus, que toda desavença, que toda maledicência, que toda perturbação familiar venha cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja, nós não somos uma empresa. Nós pregamos o reino de Deus, almejamos uma vida eterna. Essa salvação começa dentro da minha casa, dentro da história da minha família. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar você que entende isso, que precisa tratar alguma coisa de forma específica, a orar conosco nesse momento. Fique muito à vontade, se você quiser se ajoelhar, abraçar alguém, fique muito à vontade. Eu vou convidar o irmão Carlos para vir aqui à frente, ele vai estar fazendo essa oração. Mas é um momento muito particular, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração aqui. E eu entendo que relacionamentos precisam ser restaurados, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, irmãos. Que toda desavença, que toda perturbação familiar venha cair por terra em nome de Jesus. E que Deus ache graça na sua vida. Que a restauração da sua família comece por você. Amém, irmãos? Oremos, querido Deus e Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, que temos de servir ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo resgate de nossas vidas através do Filho de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra ministrada, ó Deus querido, de uma família, ó Pai, que tu tiraste, ó Pai querido, daquele lugar e plantaste, ó Pai, outro lugar, para que assim, Pai amado, pudesse prosperar em família. E mesmo assim, Pai amado, com todo cuidado, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que essa história não foi feliz, ó Pai, e até o dia de hoje, ó Pai, ainda existe, Pai querido, problemas, porque um filho, ó Pai, envergonhou o seu pai. Ali naquele momento, ó Pai, aquela família que o Senhor separou, mas ali ainda tinha, Pai amado, um filho, cão, ou cão como algumas traduções. Deus amado, que ele fez algo errado, Deus. E nós sabemos, Pai querido, que hoje também não nos referimos, Pai amado, a este sistema mundo, mas nós nos referimos, Pai amado, à família da igreja na face da terra. Que há muitos filhos, ó Deus, que têm envergonhado, ó Pai, os seus pais. Nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós como pais, ó Deus, não venhamos, ó Deus, como a Tua palavra diz, tratar nossos filhos, ó Pai, de maneira tão bruta, e assim, Pai amado, levar ira aos seus corações. Mas que os filhos, Pai querido, possam entender, ó Deus, que eles precisam honrar aos seus pais. Porque, Pai amado, ali em Efésios, Pai amado, vem dizer que é a primeira palavra com promessa, ó Deus. É a promessa que aconteceu lá em Êxodo, quando o filho honra seu pai. Então, Deus querido, que a família, Pai amado, possa não se espelhar em coisas, ó Deus, erradas, como muitos têm visto, ó Deus, em conflito de interesses, mas que nós devemos, ó Pai, nos espelhar na Tua palavra, pois ela é verdadeira, ela é genuína, Deus amado, ela é inerrante, ó Deus. Deus querido, que o Senhor possa estar tratando esta igreja. Deus amado, aqui há visitantes. Nós não sabemos, ó Pai, o que se passa em seus corações, ó Deus, na sua casa, na família, no bairro, na escola, no trabalho. Seja, Pai, em qual situação for. Mas, Deus amado, que quando sair daqui, Senhor, que possa sair com esta palavra que foi ministrada, ó Pai, em seus corações, e que possa haver, Senhor, mudanças de vida, Deus. E nós, como igrejas do Senhor, Deus, nós possamos, ó Deus, que os nossos ouvidos atentos na palavra que o Teu Filho trouxe aos nossos corações, que cada família aqui, ó Deus, venha estar tratando os seus, Pai querido, com amor e com carinho. Deus querido, que os filhos, ó Deus, venham crescer na graça do Senhor. Deus amado, muito obrigado, ó Deus, por essa igreja.
que estamos sintonizados